Você acha o livro do Apocalipse difícil? Você quer saber mais sobre o tempo do fim? Já considerou que pode existir obras literárias em português que podem te ajudar a desvendar e entender melhor esse livro? É isso aí, é o que nós vamos descobrir hoje. Fala, my friends, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao canal do Peregrino.com. Acompanhe a gente aí no nosso site e segue também nas nossas redes sociais aí no Instagram. Pessoal, se você está nesse vídeo aqui é porque você tem interesse de conhecer mais sobre o tempo do fim, sobre escatologia, sobre o livro do Apocalipse. E hoje eu quero falar de uma obra, como essa que vocês estão vendo aqui, cuja autoria do senhor Délcio Meirelles, da editora Escriba do Reino. O nome do livro é Cristo Entronizado, Apocalipse. O tema é o Apocalipse, mas o livro tem uma titulação que se chama Cristo Entronizado. Aqui nós temos, como você pode ver, o volume 1 e 2. A gente vai estar disponibilizando por meio dos inserts, aí é parte do sumário do livro. Meus amigos, antes de qualquer coisa, eu preciso falar da autoria do livro. O irmão Délcio Meirelles. Eu não tenho um contato próximo do Sr. Délcio, mas conheço alguns irmãos que conhecem e que conviveram e conhecem de perto essa figura tão importante para a igreja de Deus. O irmão, com o seu dom, com aquilo que Deus acrescentou na sua vida, ele despejou e dispensou para a igreja do Senhor e serviu as igrejas do Brasil, as igrejas locais espalhadas por esse nosso país. É um irmão muito abençoado. Para quem não sabe, o Sr. Délcio Meirelles, ele caminhou, ele andou, ele cooperou junto com o senhor Christian Shen. Christian Shen também foi um irmão ligado ao irmão Watchman, ainda que indiretamente por meio do Sr. Stephen Kong, que foi, na verdade, um cooperador do irmão Watchman. Então tem uma ligação aí com o irmão Watchman. Quando a gente vai falar de livros do Apocalipse, a gente sempre acaba eu confesso para vocês, do que eu já li de obras escatológicas e daquilo que eu vi e li sobre o assunto no Brasil, não existe nada como esse livro aqui. Nada, meus irmãos, sem exagero. E uma das coisas que a gente deve considerar do livro é que ele é um calhamaço. Ele tem mais de 500 páginas. Na verdade, ele tem 524 páginas, meus irmãos. E é um assunto que ele abrange toda a questão apocalíptica, que vai desde os capítulos iniciais até a menção do novo céu, nova terra, o reino eterno, a nova Jerusalém e o fim do milênio, assim como o julgamento, trono branco e tudo mais. Se você tem dificuldade de entender esse livro, se você não consegue fechar certos pontos do Apocalipse, ou se você realmente está começando, principalmente se você está começando, não pense que é um livro difícil, não pense que é um livro assim que você vai encontrar dificuldade para ler. Não, é um livro equilibrado. De tudo que eu vi em língua portuguesa, é a melhor obra que temos para falar do Apocalipse, incluindo todos esses pregadores escatológicos aí dos fins dos tempos, aquilo que você já viu, ouviu em podcasts, em canais de youtubers, influencers que falam do assunto ou que chama e leva convidados renomados no assunto. Eu posso te garantir, muito, mas muito pouco do que você viu se compara a essa obra. O senhor Délcio, ele andou com o irmão Christian Shen. O irmão Christian Shen aprendeu muita coisa aos pés do senhor Stephen Kong. Stephen Kong foi cooperador direto do irmão Watchman. Então as fontes se envolvem com essas personalidades, com essas pessoas. Então se bebe muito dessa fonte. Mas não é só esses irmãos, não. E esse livro, ele permeia na menção de muitos autores. Chega às vezes a parecer que isso aqui parece um trabalho acadêmico, sem aquela linguagem acadêmica, técnica. Por que eu digo isso? Porque tem citações. Meus irmãos, tem muita citação. Você não está levando 524 páginas apenas de um autor, ou de uma cabeça, ou de uma visão, ou de um estudo. Você está levando erudição, citações, pessoas assim de um calibre muito grande, que eu fiquei perplexo. Essa é a palavra, eu fiquei assim admirado demais quando eu vi aparecendo autores como F.F. Bruce, G.H. Lang, G.H. Pember, Scofield, da famosa Bíblia anotada Scofield, Dean Alford,
um grande erudito da língua grega, Robert Gouvet, Stephen Kong, e vocês vão entender a participação de Stephen Kong aqui não só nas citações literárias do livro, mas também dessa personalidade e como ela influenciou o autor do livro, Joseph Sayers, C.A. Coates e menções honrosas de Gino Iafrancesco, F.W. Grant e outros tantos irmãos que vocês podem encontrar nesse livro. Então você já imaginou um livro que você encontra G.H. Lang, G.H. Pember, Robert Gouvet, Watchman Nee, Stephen Kong, C.A. Coates, Joseph Sayers, Dean Alford e mais outras menções num volume, né, num livro, que na verdade são volume 1 e 2, mas numa peça apenas literária, num tomo apenas. Meus irmãos, tem muita riqueza nesse material. E o Sr. Delcio Meirelles é um irmão que serviu muito às igrejas locais, às igrejas na cidade, às igrejas, os irmãos, em grupos, em vários ajuntamentos, em várias situações em que ele foi chamado. É um irmão assim que serviu com pregações, com mensagens. Você pode encontrar várias mensagens dele no YouTube. Então assim, se você quer aprender mais do Apocalipse, precisa encontrar um livro de referência e que seja completo, ou seja, que você não vai precisar depois comprar um outro livro para ficar revendo pontos que ficou faltando, coisa que não fechou, assunto que não foi finalizado. Você não vai precisar. Esse livro tem tudo que você precisa num primeiro momento para que você considere vários pontos da temática apocalíptica, tanto escatológica quanto histórica, me referindo à parte do período das 7 igrejas e outras tantas menções e ações. Uma coisa que é legal do livro, que o autor, o Sr. Delcio, ele já vai ensinar você que você não deve pegar o livro do Apocalipse e simplesmente interpretá-lo cronologicamente, na sequência dos capítulos. Se você fizer isso, você vai falhar miseravelmente nas considerações e no fechamento temporal e sequencial das coisas. Por quê? Porque o autor, ele vai explicar para você que o livro do Apocalipse, ele tem em algum momento uma sequência cronológica, mas ele tem os parênteses. E em todas as suas articulações parentéticas, aonde você está falando de uma coisa e abre-se um parêntese para falar daquilo, e esse parêntese não necessariamente é cronológico, muito pelo contrário. Muitas vezes ele está querendo dar uma ênfase, acessar um ponto, colocar uma ideia que não é dentro daquele cronos que você está tentando sequenciar ou seguir, e esse parêntese enriquece a temática, enriquece ali as ocorrências. Você vai perceber que se você ler tentando sequenciar, você vai falhar por causa principalmente desses pontos parentéticos, aquilo que a gente chama dos entrevírgulas. O que tem nas entrevírgulas, né? Nas duas vírgulas? Muita coisa. O Apocalipse ele é recheado disso. E se nós não percebermos o que está entre as vírgulas, o que está dentro desse parêntese, nós vamos ter dificuldade de dar continuidade na interpretação do livro. O que você vai perceber logo de cara é que o autor sempre estudou o livro do Apocalipse. Ele sempre estudou. Só que teve um momento que ele encontrou uma figura chamada Sr. Stephen Kong, e o Stephen Kong deu uma pregação, deu um estudo, deu uma mensagem em que ele explica o Apocalipse com as considerações do capítulo 12. E foi nesse momento que o irmão Delcio Meirelles, ele derreteu e descobriu que tudo que ele vinha estudando, todas as avaliações que ele vinha fazendo e todos os livros que ele vinha armazenando na sua biblioteca passaram, pasmem, a serem quase que inúteis, ao ponto dele despachar todos aqueles materiais. Não que os livros em si eram ruins ou que não tinham valor, mas para o momento que ele estava e aquilo que ele já tinha visto do livro do Apocalipse, daquilo que ele já havia estudado, e depois com essa luz que ele recebeu da mensagem do estudo do Sr. Stephen Kong a partir de Apocalipse 12, ele simplesmente falou, não, vamos resetar, vamos seguir aqui com essa nova luz, com esse novo entendimento. E é muito curioso que isso é narrado no livro e você se sente, né? Você sente esse recebimento da luz do irmão, você sente essa evolução do irmão e você meio que quer depois olhar no livro e falar assim, uau, aonde está essa parte? Aonde está essa parte que fez o autor praticamente jogar todos os seus livros que ele tinha até então do Apocalipse fora? E aí que o livro vai ganhando essa de que como é precioso a gente considerar a palavra de Deus, a palavra de Deus como ela está escrita,
a palavra de Deus revelada e como ela faz uma diferença enorme quando a gente tem a compreensão daquele assunto. Como aquela pecinha que você não encaixa, depois você vê ela encaixando perfeitamente e o encaixe dela praticamente traduz todo aquele quebra-cabeça que você estava tentando remendá-lo da forma mais errada possível, da forma mais desconexa possível. E agora você consegue, por causa dessa pecinha. É mais ou menos o que aconteceu. E se você quer saber o que realmente foi esse estudo do Sr. Stephen Kong que derrubou todo o arcabouço que o Sr. Delcio Meirelles tinha, você vai encontrar nesse livro aqui, ó. O Rei está voltando da Tesouro Aberto. Inclusive, eu li esse livro também e deu para entender o porquê o Sr. Delcio Meirelles ficou estarrecido com o assunto. Porque aqui ele vai explicar, o Sr. Stephen Kong, quem é aquela mulher do Apocalipse 12, quem é o filho varão, o que é aqueles que vão reger as nações com vara de ferro, porque dá essa impressão de que aquele que sobe ao trono e é arrebatado ao trono, que vai reger as nações com vara de ferro, e não representa um coletivo, porque essa palavra é muito forte, e ela vem do Salmo 2, que diz que Jesus Cristo, né, se referindo ao Senhor Jesus, ele regeria as nações com vara de ferro. Mas aqui você vai entender nesse livrinho aqui, maravilhoso, que tem um ponto nas 7 igrejas. Aqui, olhando para as 7 igrejas, no estudo das 7 igrejas, vocês vão perceber que tem um ponto, que tem um coletivo de vencedores que recebe a mesma nomenclatura, que é a nomenclatura da regência das nações com vara de ferro. Ora, se tem um coletivo que vai reger as nações com vara de ferro, significa que o filho varão pode representar sim um coletivo, e é um coletivo porque diz na sequência do arrebatamento desse filho varão a seguinte frase: e eles venceram por causa do sangue do cordeiro. Eles, não ele. Eles. Então esse filho varão é um coletivo. Bom, e isso foi uma das coisas assim que explodiu a cabeça do Sr. Delcio Meirelles. Para ele falar assim, pera lá, o que eu tô fazendo até então? O que é isso tudo que eu estudei até hoje? E a partir de então ele começa essa nova fase do estudo do Apocalipse. E aí o que ele vem e o que ele traz nesse livro é a partir dessa nova luz. E que tremendo, meus irmãos, essa luz, esse entendimento que ele recebe da mensagem do Sr. Stephen Kong. Conforme vocês estão vendo aí em alguns dos nossos inserts, onde está o sumário, a gente vai encontrar muitos assuntos assim, de grande relevância. Um deles é, por exemplo, o arrebatamento. E o autor defende o arrebatamento como um arrebatamento meritório, um arrebatamento condicional. E as passagens que são utilizadas deixam isso bem claro. Aqui o autor Delcio Meirelles usa a passagem de Lucas para defender o arrebatamento condicional, né, que é mencionado em Lucas 20:35, para se encontrar, se achar digno aqueles que vão ressuscitar entre os mortos, e também da franca advertência bíblica de você vigiar, orar, evitar as coisas desse mundo, evitar a embriaguez, evitar você viver uma vida dissoluta, etc., para que aquele dia não seja você não seja pego de surpresa naquele dia por essa falta de vigia. E essa falta de vigilância, de vigia, é o que faria você perder esse arrebatamento. Então, para o autor, vocês já vão perceber logo de cara no livro que o Sr. Delcio Meirelles, ele defende que o arrebatamento ele é condicional e que não é toda a igreja que será arrebatada no início do arrebatamento. Porque sim, isso mesmo, há mais de um arrebatamento. E isso também é defendido no livro, mostrado no livro, com muita clareza, eu diria, sendo que você não vai ter dificuldade nenhuma de assimilar essa conclusão. Olha as coisas que você vai ter no livro. Primeiro, o entendimento do arrebatamento parcial. Depois vocês vão encontrar facilmente também o estudo das 7 igrejas. E o irmão Delcio, ele consegue fazer uma proeza aqui. Ele consegue colocar tanta visão do Sr. G.H. Pember quanto do irmão Watmani sobre esse estudo das 7 igrejas. E a junção desses dois irmãos falando do assunto é precioso demais e é colocado num livro, meus irmãos. Vocês têm diante de vocês um livro que faz um compêndio muito precioso do estudo das 7 igrejas. E não é pouca coisa não, são detalhes ricos, vocês vão encontrar isso conforme vocês vão fazendo a leitura. A condicional do arrebatamento aqui, embora eu já tenha falado do arrebatamento parcial, mas a condicional aqui, ela também passa a ideia do que é necessário você fazer para ser arrebatado. O irmão, ele não deixa de colocar os pontos cruciais e fundamentais para o servo de Deus buscar o Senhor e ser encontrado entre aqueles que serão arrebatados. A explicação da mulher que é vista no céu como um sinal
em Apocalipse 12 é rico demais, é precioso demais. Você não pode perder a explicação, o que ela representa, o que está envolvido nessa mulher, o que é a representação dessa mulher. A confusão aqui dessa mulher muito feita por parte da teologia católica, porque nem mesmo os católicos são unânimes em dizer que ela é Maria, ou alguns dizem que ela é Maria ao mesmo tempo que ela é Israel. Eu já vi alguns padres dizendo isso, e outros, e a grande maioria dos protestantes e outros intérpretes do Apocalipse dizem que essa mulher é Israel, porque dela nasceu o filho que é Jesus, né? Mas vocês vão perceber que esse filho que nasce dela não pode ser Jesus. Vocês vão ter total clareza ao ler esse livro. E aqui começa a divisão. Aqui começa a ser aquela parte que é divisor de águas. Por quê? A maioria dos intérpretes de Apocalipse, principalmente aqueles mais escatológicos, mais místicos, aqueles que compreendem as profecias e que faz a ligação de algum teor profético com o Estado de Israel, praticamente eles são unânimes em dizer que os selos serão abertos a partir do período tribulacional. Pelo menos a partir da semana, do início da semana de Daniel. Ou alguns já vão mais longe e entendem que os selos serão abertos no período realmente da franca manifestação da grande tribulação. E vocês vão perceber pelo livro que, na verdade, vários selos já foram abertos. E o autor vai explicar por que tem que alguns desses selos já terem sido abertos. Uma das explicações mais plausíveis é que o Senhor Jesus, quando vai romper o selo, ele não está se referindo ao período tribulacional, porque senão ele vai ter que esperar praticamente 2000 anos para fazer a abertura do selo. E parece que não é isso que o Apocalipse, ou a mensagem do rompimento dos selos do Apocalipse, quer nos dizer. Pelo menos o primeiro selo ele já deveria ter rompido. E aí vocês vão entender que o primeiro selo, que diz respeito ao cavaleiro branco, se refere ao Evangelho. Obviamente que não são todos os selos que foram rompidos, mas alguns já foram rompidos. E é aqui que o livro começa a fazer um auê, né? Muitos intérpretes vão ter dificuldade em assimilar isso aqui, mas vocês vão perceber que ao longo da história faz muito sentido a gente interpretar que alguns selos já foram rompidos, sim. E nessa questão dos selos, meus irmãos, o quinto selo, a contribuição desse livro, a contribuição do estudo Sr. Delcio Meirelles, a contribuição de tornar acessível esse conhecimento para nós do quinto selo é absurda. O quinto selo e a explicação do irmão Delcio sobre o que é o quinto selo e a troca da dispensação, porque aqueles que oram debaixo do altar pedindo a vingança, que é o momento que é rompido o quinto selo e essa oração é executada, ela não faz qualquer sentido na aplicação na economia de Deus com relação à igreja, porque se você olhar as exigências que o Senhor faz no Sermão da Montanha, em nenhum momento ele pede para orar por vingança. Na verdade, ele pede para orar pelos inimigos, orar pelos que perseguem, amar aqueles que nos odeiam. E essa oração do quinto selo, na verdade, ela é a evidência de que esses que estão orando estão representando o povo judeu e que o fato de Deus ouvir a sua oração no rompimento do quinto selo significa que a dispensação volta para o povo judeu e o temporizador da semana de Daniel é de fato liberado e os 7 anos passam a ser contados e as atenções do Senhor passam a ser ao povo judeu e a era da igreja é encerrada pelo arrebatamento do filho varão, que representa um coletivo de vencedores que estarão diante de Deus no seu trono e dos quais agora os que ficarem na terra por não terem sido achados dignos de serem arrebatados, eles vão enfrentar a intensa provação da grande tribulação. Esse ganho, meus irmãos, do quinto selo é tremendo demais. Só que não é só o quinto selo que o Sr. Delcio nos traz aqui como um grande proveito e um grande ganho no estudo do Apocalipse. É a dupla perseguição. O que é isso? Vocês vão perceber pelo estudo do irmão que quando o dragão persegue a mulher, que é a representação do restante da descendência que ficou, né? Uma vez que o filho varão foi arrebatado e a mulher representa os que ficam, esse dragão, ao perseguir ela, faz isso no início dos 7 anos. Porque ele, em 3 anos e meio, ele tenta atacá-la e ela é
miraculosamente protegida. O fato dela ser protegida indica que o dragão fracassou na sua perseguição. Só que o dragão, que é a estrela caída, depois que ele cai na batalha de Miguel, em Apocalipse 12, ele espera 3 anos e meio para fazer a invocação, para abrir, né? Porque ele tem a chave, e o Sr. Delcio explica aqui, que é dado a chave a ele, e ele abre o poço do abismo. A partir de então, o espírito que estava no abismo entra no cadáver do 7º rei, e o 7º rei passa a ser o 8º, que na verdade ele passa a ser a besta, o anticristo. E aqui acontece uma segunda perseguição a essa mulher que representa os judeus e os cristãos, só que nessa segunda perseguição, sim, é dado autoridade para que ele vença, para que ele triunfe sobre os santos de Deus. E na segunda perseguição, ele começa a fazer coisas terríveis com o povo de Deus que está aqui na terra. Meus irmãos, esse detalhe rico de você distinguir perseguição do dragão, que é Satanás, e da besta, que é o anticristo, é tremendo, meus irmãos. E não é só isso. A clareza que o Sr. Delcio coloca entre aquele que é o 7º rei e aquele que é o 8º, a explicação de que no mesmo corpo, no mesmo personagem, vamos dizer assim, você consegue extrair 2 reis, o 7º e o 8º, sendo que o 7º representaria aquela parte não maligna, não destruidora, não tão nociva, e que ele governaria não como anticristo, mas como um rei, um governante mundial, e que ao morrer recebeu um outro espírito, porque quando ele morre, o espírito seu, a sua alma que está ali, sai e entra uma nova personalidade através de um outro espírito que estava guardado no abismo, e ele passa a ser então o anticristo. E a partir de então, aí ele começa a fazer as atrocidades. E também o livro vai falar de uma outra figura, que é o chamado falso profeta, que o autor dá alguns insights também tremendos, sem fazer afirmações dogmáticas, mas ele traz alguns insights tremendos dessa figura que passa a, junto com o anticristo, fazer coisas terríveis nos 3 anos e meio finais. Aqui está a prova, e você vai ver que isso à luz da Bíblia. Não é pouca coisa não, você vai abrir a sua Bíblia e você vai entender que o primeiro arrebatamento, o arrebatamento daquele que é chamado de varão, do filho varão, ele tem que ser no início dos 7 anos, e não na metade da semana, como muitos cristãos acreditam. E a confusão que esses cristãos fazem com o arrebatamento na metade da semana se dá a eles confundirem a perseguição do dragão com a besta, como se fosse a mesma personagem. A besta e o dragão fossem as mesmas figuras que estão perseguindo a mulher. Aí, de fato, se for as mesmas personagens, a gente sabe que a perseguição da besta se dá 3 anos e meio depois que o dragão caiu, que a estrela caiu na terra, que é Satanás. Aí a gente pode inferir, né, fazer essa inferência. Pera lá, bom, se é depois de 3 anos e meio, então provavelmente o arrebatamento ele vai ter que ser na metade da semana. Mas quando você percebe que o primeiro perseguidor que vai atrás da mulher, quando ela é colocada no deserto, debaixo de uma proteção, e quando esse dragão tenta arrebatar essa mulher pela boca, que sai água, um grande rio, e a terra abre-se para tragar esse rio e não alcançar a mulher, vocês vão perceber que isso acontece no início dos 7 anos, e o personagem que faz essa perseguição é o dragão e não a besta. My friends, que tremendo essa luz da gente conseguir fazer essa separação. E aí, assim, a gente começa a encaixar o tempo, a cronologia e entender. Não, pera lá, não é na metade da semana. Não pode ser. O dragão persegue a mulher no início. A besta persegue a mulher depois de 3 anos e meio. Então, a perseguição da besta não indica o arrebatamento, porque ele já aconteceu antes da perseguição do dragão. Tudo isso é esclarecido pelo irmão e autor do livro, Delcio Meireles. My friends, é isso. A gente poderia falar de muita mais coisa aqui do livro, né? Mas eu acho que esses são os principais insights que vão compor aí essa obra maravilhosa. A minha recomendação, compre o livro. A editora Escriba do Reino fez um trabalho primoroso. Quero deixar isso bem claro. Como devemos ser gratos a essa editora por trazer uma obra dessa ao nosso alcance, e ao mesmo tempo a gente tem que ficar admirado negativamente dessa obra ter esperado tanto tempo para ter sua impressão. E com a impressão que eu digo, com uma editora, com uma ficha catalográfica, com ISBN, com alguém acreditando nessa obra, alguém confiando nessa obra e dando espaço para essa obra ficar disponível aos irmãos. Quantos irmãos precisam ler esse livro? E você que está vendo esse vídeo, quão necessário é você ler esse livro, você pegar essa obra e lê-la. E é uma obra tão gostosa de ler, não é difícil, não é complexa. As citações aqui, ele chega a citar grandes porções de J.H. Pember, ele chega a pegar porções aqui de J.H. Pember do livro As Grandes Profecias para embasar o seu entendimento, para embasar o seu
argumento com solidez, o assunto fica assim com uma clareza muito grande. O outro livro que é muito citado também é Ora Vem, Senhor Jesus, que é um livro do irmão Otimani, publicado pela editora Tesouro Aberto, e outros autores, como a gente falou já aqui no começo. É um livro com base, não é um achismo do Senhor Deus. Tem base erudita, base de outros eruditos. Tremendo. Você precisa conhecer essa obra. E quero também deixar aqui, finalizando o vídeo, um espaço de agradecimento a esse irmão, a esse amado irmão, que eu não conheço pessoalmente, mas o seu esforço, o seu trabalho, a sua dedicação de estudo na palavra de Deus tem feito pelos irmãos espalhados por esse Brasil. Que o Senhor possa dar muita graça. Um irmão já com idade avançada, idoso, mas que dedicou muito da sua vida e dos seus dons ao Senhor. Então, fica a nossa recomendação. Põe esse livro na mochila, leia o quanto antes. Os links para a aquisição do material a gente vai deixar aqui na descrição. E mais uma vez agradecendo também à editora Escriba do Reino por permitir que tal obra chegasse às nossas mãos, tivesse sua capa, seus capítulos, suas páginas e chegasse a muitos filhos de Deus espalhados por esse Brasil. Que o Senhor continue abençoando vocês. É isso, meus amigos. Obrigado por você ter assistido até aqui. Nos vemos logo ali.